Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 5 de maio. O Bovespa apresentou aqui uma alta de 1,31%, voltando ali a ensaiar uma formação de fundo ascendente. O ponto importante do pregão de hoje que eu vejo é o Ibov não ter perdido essa região aqui desses dois candles, a mínima desses dois candles. Mas ainda fica com aquela possibilidade de se montar um topo no gráfico semanal, que eu já comentei na última videoanálise. Então a semana que vem será uma semana importante para o índice. Primeiramente, avaliando sempre essa questão aqui dos 66.200 a 66.500, 66.600, uma região importante. Então não está claro para mim que vai gerar algo aqui forte para cima. Então vai ser importante ver o Ibovespa conseguir de alguma forma ou não ganhar força para baixo ou ficar de forma travada aqui para gerar um fundo ainda dentro desse movimento, desse último movimento aqui para cima, de que foi todo um movimento para baixo, há uma quebra aqui, há duas quebras nesse movimento e esses dois candles para cima que não foram ainda perdidos. Por outro lado, se o Ibovespa, depois desse candle de alto, sendo uma correção aqui desses dois de baixo, gerar aqui um candle forte para baixo, perdendo essa mínima, aí já começa a encaixar mais a questão de se ter um movimento para baixo, de continuar o movimento atual de baixa no gráfico diário e iniciar um movimento de baixa do gráfico semanal, ou seja, no gráfico semanal que terminou aqui com alta de 0,47%, a gente tem aqui a perda dos 64.720, é o que chamaria um pouco mais a atenção para se ter um movimento aqui maior para baixo em relação ao índice Bovespa. E para a próxima semana, em relação a ter força aí para cima, avaliar bem esse patamar de 66.200 a 66.500 pontos. Olhando agora para os futuros, nos futuros cheguei a fazer recomendações aqui no mini índice, foram duas recomendações. Gráfico de 10 minutos, abriu o pregão, hoje tivemos dados de emprego dos Estados Unidos, depois saiu dados de emprego dos Estados Unidos, fez essa forte movimentação para cima. Dentro desse movimento aqui para cima, já iniciando para mim uma correção daqui a partir desse ponto, recomendei primeiro compra aqui na superação da máxima desse candle, com stop abaixo da mínima deste candle. Esse stop foi acionado. Depois disso, gera aqui um candle que perde inclusive essa mínima aqui e já gera força novamente para cima. Eu recomendo compra novamente na superação da máxima desse candle. Esse aqui já estava sendo formado, estava aqui embaixo. Recomendei compra se superasse essa máxima. Essa compra foi executada, veio aqui em cima, eu encerrei essa posição na formação aqui desse candle. Na realidade, eu tinha estabelecido um objetivo, depois busquei um objetivo levemente acima e encerrei essa posição. Então, as duas operações, a primeira operação gerou uma perda de 0,2%, na operação e no capital total uma redução de 0,24%. A segunda operação gerou um ganho de 0,33% e isso representou um ganho de 0,4% no capital total. Então foram essas duas operações aí que eu fiz no mini índice. Para o próximo pregão, no G60, a gente pode ver que está ainda dentro de uma sinalização de uma tendência de baixa. Dentro de uma tendência de baixa, faz um movimento forte para cima. Se abrir, o ideal é que abrisse aqui caindo, fizesse algo aqui para baixo e depois revertesse para cima, seria algo mais interessante para se buscar a operação na ponta compradora, após superar essa máxima. Se abre subindo, é bom ficar atento no sentido de, igual aconteceu aqui no pregão de hoje, abriu caindo, veio aqui primeiramente para baixo e reverteu para cima. Então, se fizer algo nesse sentido, pode-se ficar mais, dependendo da sinalização de baixo no G60, mais interessante para se trabalhar na ponta vendedora de day trade após uma sinalização de baixo ali pelo gráfico de 60 minutos. Mas enquanto isso não acontecer, fica um pouco mais para a ponta compradora a partir aí do próximo pregão. Olhando então para o dólar, no dólar não encaixei a entrada no pregão de hoje, vamos aqui no dólar, tivemos aqui o dólar com um dia mais de indefinição, 0,28%, ficou um candle ali com sombra inferior, perdendo até a mínima do pregão anterior. Isso aconteceu depois da divulgação dos dados de emprego dos Estados Unidos, e observe que o mercado não perdeu a mínima deste candle, nem superou a máxima dele, ficou totalmente travado aqui dentro dessa região. Para o próximo pregão, se o dólar abre caindo, vindo aqui para baixo, me chamaria a atenção mais de buscar a operação na ponta vendedora. Por outro lado, se ganha força para cima deste nível aqui, algo nessa região, uma região que já funcionou aqui como suporte, aqui funcionou como resistência, aqui funcionou como suporte, aqui está funcionando como resistência, ou seja, uma região ali trabalhando acima da faixa de 200 a 203, 204, acima dessa região, usando essa região como suporte, me chamaria mais atenção para se trabalhar na ponta compradora através de um gráfico de menor periodicidade em cima do dólar a partir aí da próxima semana, visto que tem ainda a possibilidade de estender um pouco mais esse movimento aqui de subida. Olhando agora para
Olhando agora para as ações, na PETR4 eu encerrei a posição comprada. Olha o candle hoje da Petro, a posição comprada não, a posição vendida. Candle hoje de 4,49% de alta na PETR4. Esse candle forte de alta, porque eu encerrei a posição. Eu já tinha mencionado na última videoanálise que já tinha gerado uma relação risco-ganho de 1 para 1. E eu estava de olho numa possível perda dessa região com o objetivo em 13,30. A ação abre subindo e gera uma força muito grande na primeira hora de pregão para cima. E quando gerou essa força muito grande, eu já tinha comentado na última videoanálise que não seria mais interessante sair perdendo dessa posição. Então eu encerrei essa posição antes de que ela voltasse para o 0 a 0 na PETR4, ou seja, foi uma operação que gerou aqui um leve ganho de 0,43%, capital total mais 0,06%, assim como aconteceu com a Detex 3. Então a ação gera uma forte sinalização aqui de fundo, se sustentando aqui em cima dessa região, mas para mim não se encaixa compra ainda na Petro. Eu ficaria, assim como eu comentei agora no dólar, ficaria mais interessado em Petro na ponta compradora, visto que o semanal ficou até difícil de fazer uma leitura ali depois dessas 3 semanas aqui de forma mais lateral. Essa semana acabou com alta ainda de 1,72%. Então se a gente olhar aqui para o gráfico diário, seria interessante a Petro passar a trabalhar acima aqui dessa região aqui, que seria uma região acima ali dos R$14, por volta dos R$14,40, ou seja, passar a usar essa região aqui como suporte. Aí me interessaria mais para buscar a operação de compra de fundo ascendente em cima de PETR4 a partir aí da próxima semana. Na Vale 5, na realidade, teria que ser mais do que a próxima semana para gerar o que eu mencionei ali no gráfico diário. Na Vale 5, se esse movimento iniciado aqui, essa sinalização de alta, não deslanchar aqui para cima e gerar alguns candles aqui na próxima semana fraco para cima, ficaria atento para buscar venda se ela gerar formação aqui de topo no gráfico diário, pensando aí no swing trade na ponta vendedora. No pregão de hoje ela apresentou alta de 2,05% e na semana queda de 5,03%, perdendo a mínima ali, que foi o início de uma formação de fundo, então foi abortada essa formação de fundo aqui na Vale 5. Então se não superar novamente esses R$27 e passar a movimentar fraco aqui no gráfico diário para cima, gerando topo abaixo desses R$27, me chamaria um pouco mais de atenção para a ponta vendedora na Vale 5. Ideal que nem se aproxime mais desses R$27 para fazer o topo no gráfico diário. Depois disso, então, vamos para a BRCR6. Eu recomendei compra na BRCR6 no pregão de hoje, visto principalmente pelo gráfico semanal. O ativo gera um movimento de alta, em tendência de alta, faz ali uma correção e gera um sinal de iniciar um movimento de subida no gráfico semanal. Então isso me chamou a atenção, tecnicamente falando, até seria uma das possibilidades de fazer compra pensando em position trade, botando o stop aqui para baixo da mínima desse candle, mas optei por uma entrada na superação da máxima deste candle aqui, superação dos R$15,22 em 15,23, passando aqui os valores da entrada na BRCR6, então entrada na ponta compradora em 15,23 com stop em R$14,84, que é abaixo da mínima do candle de hoje. Objetivo em 16,01 com risco de 2,56% usando 14% do capital total. Enfim, vou fazendo algumas tentativas enquanto o mercado não se define aí completamente para cima ou para baixo. Então nesse momento é uma posição comprada em cima de BRCR6, expectativa é que ela possa dar continuidade a essa boa formação de fundo no gráfico semanal. Se ela voltar aqui na semana, abrir caindo, acionar o stop dessa posição, ainda assim eu ficaria de olho nesse papel no decorrer da semana para a possibilidade de voltar na ponta compradora nesse ativo, dependendo do que ela venha gerar. Caso depois de acionar o stop não ganhe força para baixo, ficaria atento ainda na ponta compradora. Mas enfim, vou comentar isso mais na próxima semana. Elet6, ativo que chama atenção um pouco para a ponta compradora, porque é um ativo que vinha numa tendência de baixa mais longa, gera um movimento muito forte, superando esse topo anterior. Agora gera um movimento mais forte para baixo, semana com queda de 7%, está dentro do movimento de subida no gráfico semanal. A tendência no gráfico semanal ainda é de baixo, mas dependendo da forma como ela se movimentar aqui na próxima semana, me chamaria atenção para arriscar uma operação na ponta compradora de fundo ascendente. O ideal é que tivesse até mais um pregão aqui, mais travado, para buscar 1 a 2 pregões para buscar essa entrada. E sendo um pouco mais ousado, uma compra na superação já da máxima do pregão de hoje, R$ 20,40. BBDC4 teria que ter uma correção um pouco maior no tempo para fazer algum tipo de entrada nela, mas é um ativo que chama atenção para a próxima semana. Ou seja, se vier aqui caindo e começar a sustentar em cima dessa região de suporte do gap, ou mesmo desse topo anterior ali, um pouco acima dos R$30,
Isso me chamaria atenção para arriscar uma compra, visto que o ativo gerou um movimento muito forte para cima, superando diversos topos anteriores. Então, essa correção, esse movimento para baixo é que me chamaria um pouco mais a atenção no decorrer da próxima semana para uma possível oportunidade na ponta compradora em cima de Bradesco. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de, se quiser receber as recomendações que eu faço aqui no decorrer da semana, durante o pregão, seja de swing trade para as ações ou day trade para os futuros, basta clicar no card que está aqui aparecendo para você que você possa receber essas recomendações aí de forma gratuita por um determinado período. Lembre-se também de dar um like na videoanálise, um joinha no YouTube, caso ela esteja sendo útil para você de alguma forma. Aproveite bastante o seu final de semana e até segunda-feira. Um grande abraço.